Oi, pessoal, bom dia para todos vocês, né, pessoal? Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, pessoal? Um ótimo domingo para todos vocês. E hoje eu estou aqui porque eu vim trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, tá bom, pessoal? Vou já ler esta palavra e que Deus abençoe a vida de todos que vai estar me assistindo, tá bom? E um recadinho para todos, né? Que Jesus está voltando, pessoal. Tá bom? Um dia, a sua palavra diz que um dia o Senhor voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, né? Para buscar um povo especial, zeloso de boas obras, né, pessoal? Então, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, né, pessoal? Então, todas as pessoas da terra, elas precisam aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, porque Jesus, ele é o nosso Salvador, tá bom, pessoal? Se todo mundo fosse certinho, não precisasse de conserto, de arrependimento, Jesus não tinha vindo morrer por nós, né, pessoal? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra é fiel, né? Porque tem pessoas que dizem, eu não preciso aceitar Jesus porque eu já tenho Jesus no meu coração. Não é assim. Você tem sim, Jesus está na nossa vida, ele cuida de nós, mas é necessário a gente se arrepender, reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Jesus para ser salvo, né? Precisamos se arrepender, né? A Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Então, pessoal, para ser salvo, tem que aceitar Jesus, tem que aceitar Ele para que o Espírito de Deus possa fazer morada no nosso coração, tá bom? E agora eu vou ler uma palavra aqui para vocês, tá bom? Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo domingo, tá? Na presença do Senhor, e que todos os seus sonhos sejam realizados, tá bom? Porque Deus, ele nos ama. A palavra do Senhor traz histórias maravilhosas, que levanta a fé de qualquer um, porque a Bíblia diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No livro de Apocalipse também diz, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá vendo, pessoal? E quando é que o Espírito vai estar falando nas igrejas? Quando nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu não quero que nenhuma pessoa, nenhum barulho venha interromper, tá bom? Se tiver algum barulho, eu dou pausa e volto de novo com vocês. Antes disso, eu quero louvar um pequeno hino, tá bom? Beijo bem beijado para todos. Uma paz do Senhor para todos, tá bom? Que vai estar me assistindo. Então, jovens e crianças, a coisa melhor do mundo é servir ao Senhor, tá bom? Verdadeiramente, de coração, obedecendo a sua palavra, porque é o mapa que nos conduz ao céu. Tá bom, pessoal? Então, eu vou louvar aqui um hino. Vou procurar e já já eu volto. Eu encontrei, pessoal, aqui um pedacinho do louvor, o 172, que fala sobre o Senhor da Ceifa está chamando. Eu vou cantar um pedacinho aqui para nós, porque bom é louvar e exaltar o nome do Senhor. A Bíblia fala, pessoal, que toda criatura foi feita para louvar o Senhor, né? E não para louvar o diabo com músicas profanas, né? Coisas que não pertencem a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus, tá bom, pessoal? Vamos louvar o 127. Eu não vou louvar tudo, mas só um pedacinho para o meu vídeo não ficar muito grande, tá bom? Mas se eu sentir no coração de louvar todo, eu louvarei. Tá, pessoal? O Senhor da Ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar.
Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando, torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra, atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, ou seja, morrendo, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra, atenda ao teu mandar. Por quê, pessoal? Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa ali anunciando que Jesus leva para o céu. Por quê, pessoal? A salvação tem que se arrepender enquanto está em vida, porque depois da morte segue-se a juízo. Então, se segue-se a juízo, se depois da morte, partir sem salvação, sem arrependimento, pessoal? Então, essa pessoa partiu sem Jesus, partiu sem a salvação, pessoal? Por isso que nós temos que pregar a palavra do Senhor, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para quando partir, seja uma pessoa salva em Cristo, porque depois da morte segue-se a juízo, vai ser julgado por Deus, no último dia. Então, pessoal, nós temos que se arrepender enquanto está em vida, Temos que se arrepender dos nossos pecados para que Deus venha nos perdoar e nós não venhamos morrer com culpa, cheio de pecado, porque depois da morte segue-se a juízo. Então, por isso que Jesus Cristo veio morrer por nós, para nos salvar da condenação eterna, pessoal? Assim diz a palavra do Senhor, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá bom, pessoal? Então, essa é a palavra do Senhor para nossos corações. Jesus nos ama e no céu não entra pecado, pessoal? E o que nos liberta do pecado? O sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos louvar aqui mais um louvor. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenda ao teu mandar. Amém? Amém, Jesus? Amém, pessoal. Tá bom, pessoal? Quando Deus nos escolhe, desde o ventre para pregar a palavra do Senhor, não podemos recuar, tá bom? Deus escolheu Jeremias desde o ventre. A Bíblia diz ali no livro de Jeremias, capítulo... Então, pessoal, eu vou ali, tá bom? Que o pastor chegou aqui na nossa casa, a gente vai atender a ele, depois eu vou voltar para trazer a palavra do Senhor. Voltemos, pessoal.
Então, livro de Jeremias, capítulo 1. Ó, Jeremias. Tá falando, pessoal, quando Deus escolheu ele para ser, né, um profeta de Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Quando Deus tem um chamado, a gente não pode recuar, né, pessoal? De pregar a palavra do Senhor. Tá bom? Então, ó, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim, ó. Antes que te formaste no ventre. Olha, peraí, pessoal. Tá bom, pessoal? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Tá vendo, pessoal? Isso foi Deus falando com Jeremias. Deus estava dizendo que ele era um escolhido para pregar a palavra de Deus. Ele disse que era uma criança. Deus disse: não digas eu sou uma criança. Porque ele se sentia incapaz, né, de levar a palavra do Senhor para aqueles reis, para aquelas nações, né, aqueles reis duros, mal, né, pessoal daquela época. Mas Jeremias tinha que levar a palavra do Senhor para aquela nação, porque Deus tinha escolhido ele e hoje não é diferente. Deus escolhe nós, né, pessoal? Temos o chamado por Deus de levar a palavra do Senhor, tá bom? Um beijo bem beijado, que Deus o abençoe cada um de vocês, tá bom? Espero que estejam gostando do meu vídeo, porque não tem coisa melhor, é a palavra do Senhor. Então, pessoal, vamos ler aqui com vocês. Aqui, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E também fala de uma história do centurião Cornélio. Bom, a Bíblia está falando sobre ele, eu vou ler aqui para que eu possa estar explicando para vocês um pouco dessa história maravilhosa que é a palavra do Senhor. E diz assim, ó, deixa eu mostrar, é Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, que a Bíblia começa o Novo Testamento começa no livro de Mateus, né, que é o tempo da graça. De Mateus para o começo da Bíblia é o tempo da lei, né? Que foi antes de Jesus vir morrer por nós, né? Que o profeta Moisés escrevendo a lei, as tábuas da lei. Isso foi antes de Jesus vir morrer por nós, tá bom? Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Se vocês quiserem ler, eu super recomendo que quem não tem a Bíblia, compre e passe a ler, porque disse Jesus, né? Disse Jesus: examinai as Escrituras e passais a ter nela a vida eterna. Tá bom, pessoal? Porque é a palavra do Senhor que vai nos julgar no último dia. Então, nós precisamos viver, né? Obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém, pessoal. Eu vou ler agora para vocês Atos capítulo 10, tá bom? Que fala sobre a história de Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Essa foi a visão do anjo do Senhor falando para Cornélio. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto. Isso já foi o apóstolo Pedro. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, ave do céu, e foi dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Tá bom, pessoal? Então eu vou ler aqui o resto e já eu volto para esse vídeo não ficar muito extenso, tá, pessoal? Vou ler aqui o resto da leitura, que é extensa, tá bom? Então, meus amores, eu li, a passagem aqui que vocês já ouviram falando sobre o centurião Cornélio, A Bíblia diz, pessoal, que este homem, ele fazia muitas boas obras. Ele jejuava, ele orava e ele dava muitas esmolas ali na sua corte, Que nós podemos entender, na corte chamada italiana uma pensão. Ele tinha uma pensão. Ele era um homem piedoso, ele era muito piedoso. E a palavra do Senhor diz que ele orava, jejuava e dava muitas esmolas para os pobres. Mas, certo dia, ele estava, a hora do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E, casa, fazer muita esmola ao povo, viu claramente numa visão um anjo de Deus. E ele viu uma visão, Deus mostrou para ele um anjo, Ele viu numa visão um anjo dizendo: Cornélio. E ele, atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo do Senhor disse: as tuas esmolas estão diante de Deus. Deus tem recebido as tuas esmolas e as tuas orações. Agora, pois, Cornélio, envia homens a Jopes e manda chamar um que está lá, que tem por sobrenome Pedro, e ele te dirá o que deves fazer. Aí está, pessoal. Este homem era bondoso, fazia esmolas, jejuava, orava, fazia muitas esmolas e Deus tinha recebido as obras dele, estava na memória diante de Deus. Mas ele precisava ainda de uma coisa, que era reconhecer que era pecador, de escutar a palavra de salvação, de se arrepender e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse que ele mandasse homens em busca de Pedro. Agora, pois, enviou homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo curtidor chamado, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então a Bíblia diz que quando Pedro também estava orando, e Deus deu uma visão para ele. Um lençol, aberto, às 4 pontas, com vários animais. E Deus deu discernimento para Pedro, dizendo que ele não chamasse a nenhum homem de imundo, Porque não podemos chamar de imundo aquilo que Deus purificou, que é o homem. Deus não faz acepção de pessoa. Não importa o pecado que a pessoa praticou, o que importa é que Deus perdoa, Deus salva, Deus liberta. O importante é se arrepender e conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, pessoal, a salvação não é pelas obras. Cornélio, o dono da corte, chamada italiana, ele era um homem piedoso. Ele não fazia mal a ninguém. Ele tinha prazer de dar esmola para aquelas pessoas que chegavam ali com fome, de deixar uma parte da sua comida e dar para as pessoas.
e orava, jejuava, mas ele precisava reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então aí está, pessoal, a diferença. Por que esta palavra? Porque a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela graça. E essa graça só é recebida quando nós se entrega para Jesus, né? Quando nós se decide em servir a Deus verdadeiramente, aceitar Ele, né? A Bíblia diz que nós temos que confessar com a boca, né, diante dos homens e crer no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pessoal, o centurião Cornélio, ele precisava do encontro com Deus. E Deus mandou o apóstolo Pedro ir na casa dele. Né, pessoal? Foi ali tomar um copo d'água, mas voltando. O centurião Cornélio precisava de Jesus. Não eram as obras que iam salvar ele, por ele ser bondoso, dar muitas esmolas. Sem ele conhecer Jesus, sem ele se reconciliar com Deus, se arrepender, reconhecendo que era pecador, ele não ia ser salvo. Então foi necessário Deus mandar Pedro ir na casa dele, mostrar a visão para Cornélio. O anjo do Senhor falando com ele. E o anjo do Senhor disse, manda buscar, né? Que ele mora lá perto do mar, um homem que tem por sobrenome Pedro, e este dirá o que deves fazer. E quando Deus deu a visão para Pedro, Pedro reconheceu que ele tinha que ir na casa de Cornélio pregar a palavra do Senhor. E chegando lá, Pedro pregou, falou de Jesus. E aquelas pessoas receberam, né, pessoal, o batismo com o Espírito Santo. O poder de Deus, que é falar em línguas estranhas. Né, pessoal? Muitos que já são servos de Deus, evangélicos, crentes em Jesus, né, já conhecem o batismo com o Espírito Santo. Que o batismo é uma promessa do Senhor, que só recebe aqueles que recebem a Jesus, se arrependem dos seus pecados e se decidem. Sabe o que é receber Jesus, pessoal? Aceitar Ele é aceitar a vontade de Deus, né? Não negar o Senhor, obedecendo esta palavra, tá bom, pessoal? Então, esta é a palavra que Deus trouxe para o nosso coração, que a salvação não é pelas obras, é pela graça, e essa graça é Jesus, né? A salvação, diz a Bíblia, que não é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é necessário ter as obras com toda certeza, porque as nossas obras nos acompanham. Mas a salvação é aceitar Jesus, reconhecer que é pecador e se entregar para Jesus em corpo, alma e espírito, né, pessoal? Então a palavra do Senhor é bem clara. Ele era um homem bondoso, mas precisava de Jesus. Porque tem pessoas que dizem, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo da vida alheia, eu não faço mal a ninguém. Eu não preciso aceitar Jesus, porque eu já tenho Ele. Não é assim, pessoal. Todos nós somos pecadores. Temos que reconhecer que precisamos de Jesus, levantar nossa mão e dizer, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Sendo este arrependimento de coração, para que Jesus possa transformar as nossas vidas, né, pessoal? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, né, que a nossa carne, ela luta contra o Espírito. A carne quer pecar, quer desagradar a Deus. E o Espírito quer agradar a Deus. A nossa alma precisa de salvação. Precisa desse alimento, de água para nos alimentar. Tá bom, pessoal? Então, essa palavra, né, bem simples, que eu trouxe aqui, não lendo toda, senão ia ficar muito extenso, mas falando para vocês. E vocês leiam, pessoal, comprem uma Bíblia, né, na casa dos evangélicos, quando estiver na sua cidade, aqui, ó, e comecem a ler. Vocês vão ver a história, né, toda de Cornélio, pessoal. E bem resumida, foi assim, Deus mostrou a visão para Cornélio, que ele precisava chamar Pedro para ele saber o que devia fazer, né? Ou seja, para ele saber o que devia fazer para ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo? Glória a Deus. Deus ouviu as orações de Cornélio, o jejum. As esmolas estavam em memória dentro de Deus, eu tinha recebido. Mas ele precisava de Jesus, né? Como diz aquele louvor. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. E essa foi a melhor escolha que eu já fiz, foi servir a Deus, né? Eu vou ler mais um versículo para vocês.
Espero que Deus continue falando aos vossos corações, porque Deus é que põe as palavras na nossa boca, a graça do Senhor, o Espírito de Deus é que nos dá sabedoria para falar de Jesus, tá bom, pessoal? Então, meus amores de Deus, eu vou ler Romanos, capítulo 8, para ficar para a meditação de vocês. E eu vou finalizar aqui com uma oração, tá bom? Romanos, pessoal, capítulo 8. Aqui é Gálatas, Coríntios. Então, pessoal, é uma palavra linda e maravilhosa, né? Romanos, capítulo 8. Diz assim, ó: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para não ser condenado, tem que andar em Jesus, tem que andar em Espírito, fazendo a vontade de Deus e não a vontade da carne, porque a vontade da carne é perdição e a vontade do Espírito é salvação. Tá bom, pessoal? Então, os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Tá vendo, pessoal? Glórias a Deus. Porque, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte. Tá vendo? Os que andam fazendo a vontade da carne, estão fazendo a vontade para a morte, para a perdição. Então, os que andam na carne não podem ser salvos, porque estão vivendo de acordo com o pecado. Aqueles que querem viver de acordo com a palavra do Senhor, é que tem que viver em espírito, através do Espírito de Deus, que o Senhor nos faz nós obedecer à palavra do Senhor. Por isso que é necessário se arrepender para receber o Espírito Santo de Deus. Tá bom, pessoal? Eu amo esta palavra, é muito linda. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá bom? Beijo bem beijado, vou finalizar com uns minutinhos de oração por todos vocês, tá bom, pessoal? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, Jesus querido, gratidão a Ti, Senhor, por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa as vidas que estão agora assistindo esse vídeo, meu Pai, que a Tua palavra possa penetrar nos corações mais e mais, Senhor. Vai libertando, Deus, aonde este vídeo, meu Pai, chegar, Senhor. Que a Tua palavra é vida, é poder, é restauração e é digna de toda aceitação. Senhor, meu Deus, confirma a grande vitória. Vai curando as pessoas, vai libertando, Senhor, de todo mal. Vai repreendendo, meu Pai, todo espírito de depressão. Caia por terra agora, pelo poder do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, vai abençoando, meu Pai, as vidas, abrindo porta onde não tem porta, Senhor. Ó Deus grande e poderoso, a Tua palavra é fiel, é maravilhosa. Venha nos usar cada dia mais e mais na Tua palavra, Senhor, nos dando sabedoria do Teu Espírito Santo. Ó, Senhor, venha falar com as vidas, meu Pai, concedendo a salvação eterna, o milagre, a restauração. Ó, meu Deus, graças Te damos por tudo, meu Pai, e abençoa. Visita cada um dos lares onde este vídeo vai estar entrando. Chega com a cura, o milagre, a restauração, a bênção e o grande livramento para todas as famílias, Pai. Em nome de Jesus, confirma a bênção e a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Espero que vocês gostem do meu vídeo, tá bom? Compartilhe meu vídeo, dê um like, tá? Se inscreva no meu canal, pessoal. Venha fazer parte desta família maravilhosa. Obrigada. Um beijo, um abraço a todos que estão se inscrevendo no meu canal, tá, pessoal? Obrigada mesmo. Fico muito feliz com cada um que vai se inscrevendo aqui no meu cantinho, tá? Um beijo e que Deus venha abençoar cada um de nós. Deus venha nos dar a palavra, ó, maravilhosa, poderosa, porque esta palavra é a única que pode nos libertar e nos levar ao céu, tá bom, pessoal? Então é necessário nós pregar sim a palavra do Senhor. Beijos bem beijados, fiquem com Deus e até a próxima.